Hey pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. A gente tem muitos vídeos aqui no canal em que a gente fala de livros, séries, receitas, viagens, enfim, falo sobre um pouquinho de tudo. Raramente eu venho falar um pouco sobre minha vida pessoal. Alguns momentos eu venho assim, eu gosto de bater esse papo com vocês, mas a gente preserva na medida do possível tudo o que acontece na vida pessoal. Mas tem alguns temas que são importantes e desconhecidos, eu diria. Não deveriam ser polêmicos, mas são desconhecidos e a gente deveria desmistificar. Então eu vim aqui conversar com vocês sobre dois assuntos, na verdade, sobre adoção ou inseminação artificial. Na verdade, algo que a gente já vinha discutindo isso desde quando eu conheci o Alan, desde, sei lá, os primeiros encontros a gente já conversava como seria formar uma família, como seria estender essa família, né, para 2, para 3, 4 pessoas, enfim. Na verdade, eu sempre quis ser pai, assim, essa foi uma realidade que desde que eu me conheço por gente, eu sempre, sei lá, tive muito carinho pela a forma como meu pai me criou, como eu fui criado, os valores que eu aprendi. E eu sempre quis ser pai também para passar esses valores, esses princípios como ser humano, poder criar um ser humano para o mundo. Eu sei que um pai nem sempre vai acertar, por mais que ele acerte 100% das vezes, ele vai estar errando em outro aspecto, porque você acertar 100%, você poupar teu filho de algumas realidades, de algumas verdades que o mundo aí fora proporciona, né? Você dá tudo que seu filho quer, por exemplo. Vamos supor, você tem condições de dar tudo, a melhor escola de inglês, a melhor escola, a melhor faculdade, enfim, você acaba tirando outro aspecto dele, de que é lidar com a realidade, receber um não, receber uma porta fechada na vida, porque acontecem, coisas vão acontecer, nãos vão acontecer pra você. Eventualmente seu filho vai receber um não da namoradinha, de quem ele gosta. Algum momento teu filho vai receber não. Então quando você acerta 100%, você também tá errando. Então você nunca vai acertar como pai ou mãe 100%, e eu já meio que tô acostumado com essa ideia. Talvez daqui pra frente eu comece a ler livros mais sobre paternidade, porque é algo que a gente já vem discutindo há um bom tempo aqui em casa. A gente já vem discutindo, como eu disse, desde o primeiro encontro. Não que a gente já pensasse em namorar e já adotar ou ter filhos. A gente sempre discutiu, sempre foi o nosso desejo aqui em casa de ter uma família um pouco maior, além da gente, além de eu e ele. Aliás, quando a gente mudou para esse apartamento, um dos critérios foi que tinha um quarto a mais, porque quando a gente morava lá no outro apartamento só tinha um quarto e o apartamento era gigante, mas faltava um quarto de fato e a gente não ia construir. Esse sendo nosso, a gente podia mexer. Vocês devem estar percebendo algumas mudanças, inclusive de cenário. Por exemplo, essa parede aqui, ela não era vazia, ela vai ganhar um espelho essa semana, a cristaleira que tinha aqui a gente passou para cima, o quarto que tinha aqui a gente deu uma reformada, enfim, a gente tá mexendo em algumas coisas, não pensando no agora, mas pensando em algo para daqui 2, 3 anos. Compartilhando aqui com vocês um segredo também, algo muito, muito, muito pessoal. A gente, durante a pandemia, recebeu uma proposta de um reality show. Eles iam participar da decoração aqui de casa e veio a calhar num momento muito oportuno, que a gente ia, de fato, já fazer uma reforma, então eles iam ajudar a gente com essa reforma, com a decoração e com os móveis, mas teve um problema nos bastidores, veio a pandemia também e tal, isso agravou. Um dos apresentadores se retirou do programa e o programa meio que foi cancelado. Como eu disse, quando eu fiz minha monografia há 5 anos atrás, lá na faculdade, 5 não, gente, é 8 anos que eu sou formado, eu abordei os dois temas. Eu coloquei a questão da adoção e da inseminação, os dois, assim, em termos de igualdade. O STF ainda não tinha decidido claramente se isso ser atribuído para casais homoafetivos. O casamento tinha acabado de ser reconhecido como algo igualitário pelo STF, então eu comecei a trabalhar na monografia nesse sentido. Então sempre foi algo que eu estudei, sempre foi algo que eu quis muito, e a gente discutindo sobre adoção, a gente achou que era o primeiro caminho, porque existem muitas crianças que precisam de um lar, existem muitas crianças que precisam de uma família, existem muitas crianças que em algum aspecto foram rejeitadas, assim como a gente foi rejeitado em determinado momento pela sociedade por tudo que a gente aconteceu. Então a gente gostaria sim de acolher uma criança, então a adoção sempre foi a nossa primeira opção. Mesmo que a gente tivesse condições, eventualmente, de fazer inseminação artificial, a gente combinou que a gente adotaria num primeiro momento. Eu nunca pensei nessa questão, sempre achei muito, muito egoísta a gente querer a qualquer custo passar a nossa genética e querer deixar a nossa marca no mundo, o nosso gene. Gente, a gente vai morrer em algum momento, desculpa te dar essa informação, assim, esse impacto, se você ainda não tinha lidado com essa informação, mas todos nós vamos morrer em algum momento, e deixar alguma coisa pro mundo, gente, a gente pode deixar através de gestos, de bondade, de atitudes, e não através de gene, né? Porque em algum momento nosso gene, por mais que nós tenhamos filhos, nossos filhos vão se relacionar com outras pessoas, enfim, isso é meio bobagem, isso é meio mito, isso é meio, sabe, bullshit. Sendo que eu tenho irmãos, primos, enfim, de alguma forma o meu DNA
né, de alguma forma, ele vai ser passado pra frente, então realmente não é algo que eu me preocupo, verdade. Então a adoção sempre foi algo que a gente pensou muito, então eu estudei muito sobre isso na faculdade, minha monografia foi voltada para isso, então eu estudei todos os passos, como fazia, como ir fazer a inscrição, como enfrentar a fila, como falar com o juiz, os passo a passo eu tenho uma leve noção. Se eu pegar minha monografia, eu acho que ela talvez esteja ainda desatualizada, então talvez eu teria que atualizar aquele passo a passo, mas eu tenho ali na minha monografia todo o passo a passo, então não seria algo difícil. Também vamos conversar com advogados de direito de família, ela me indicou advogados muito bons pra gente conversar sobre isso e como a gente poderia fazer disso de uma forma, fazer acontecer esse processo de adoção de uma forma muito legal. Mas Edu, vocês estão pensando pra agora já adotar, já vai ter uma criança? E não, gente, a ideia não é essa. Nós combinamos há 2 anos atrás que quando completasse 2 anos nesse apartamento a gente ia começar a conversar sobre isso, a discutir sobre isso, e justamente não pra agora, mas pra algo no futuro, pensando no futuro. Nós temos conversado com algumas pessoas, elas demoram num processo de adoção de, sei lá, 4, 5, algumas chegam a 6, 7, 8 anos. Então é um processo demorado. Hoje eu chegando na casa dos 30 anos, vou completar 38, 35, 36 para ser pai. Então a gente está começando a pensar e pesar isso numa balança, o quão seria importante a gente dar entrada no processo de adoção agora, neste momento. Obviamente eu não vou compartilhar com vocês o passo a passo, não vou pegar a câmera, vou levar vocês comigo lá no ato da inscrição, do processo seletivo. Não é um processo seletivo porque isso não é um vestibular, mas no processo, enfim. Mas eu posso eventualmente comentar com vocês como isso é feito, como é lidado, como a gente conversa, que momento a gente vai conversar com a psicóloga, quanto tempo isso vai durar, enfim, a gente pode voltar e bater outros papos sobre isso. Por exemplo, a própria Carol Pinheiro acabou de ter filho, né? Ela engravidou, teve filho com o Arthur. Ela, por exemplo, não postou nas coisas sobre o parto e tal, ela conversou sobre o processo, como foi a gravidez de 1 mês, 2 meses, 3 meses, papapá e tal, como ela lidou com tudo isso. Eu acho que talvez fosse importante a gente trazer isso aqui pro canal. Então, inseminação artificial está descartado, pelo menos nesse primeiro momento. A gente sabe que o processo de adoção pode ser que demore um pouco. Talvez, se no futuro, sei lá, daqui 5 anos, vocês verem esse vídeo e falar, mas Edu, mas vocês optaram pela inseminação, vocês falaram que ia pra adoção. Se eventualmente demorar muito, um processo de 5, 6, 7 anos, e a gente não vê luz no fim do túnel, não vê esperança, não vê uma forma disso se concretizar, o nosso sonho de ter uma família, de aumentar a nossa família, nós iremos para a inseminação artificial sim, mas é algo que eu, como disse, está em segundo plano. É isso. A ideia é que isso se concretize nos próximos anos e eu gostaria de saber se vocês têm interesse nesse assunto. Se vocês têm, dá um like aqui embaixo. Se vocês não têm, pode dar dislike, não tem problema. Se vocês querem que eu volte aqui pra gente conversar sobre inseminação artificial, sobre a minha monografia, ela não tá tão desatualizada assim, imagino. Devo ter que atualizar em alguns aspectos de jurisprudência, legislação, talvez sim. Veio a pandemia, muita coisa mudou nos processos de adoção. Antigamente você tinha o encontro entre o pai e a criança e tal. Imagino que isso agora deve estar um pouco parado por conta da pandemia, mas a gente vai ter que aprender a lidar com esse novo normal e eu queria saber se vocês estão interessados em embarcar nessa comigo, tá bom? Então é isso, gente. Não esquece do like, de se inscrever no canal e fica atento para os próximos vídeos. Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo e tchau!